Quem gostaria aqui de chegar até os 90 anos? Acho que, assim como eu, todo mundo. O problema é que no Brasil hoje, se você chegar até os 90 anos, você tem pelo menos 50% de chance de ter Alzheimer. E, portanto, se você não for a pessoa com Alzheimer, você vai provavelmente cuidar de alguém com a doença. E então eu pergunto, o que é envelhecimento? E a resposta, por mais paradoxal que seja, é um privilégio. Um privilégio porque até o século XVIII, a estimativa de vida do ser humano era de 30 anos. Eu estou falando de 200, 300 anos atrás. E de lá para cá, nos acostumamos a viver cada vez mais e achar que isso é algo processo simples, algo gratuito. Mas não é, muito pelo contrário. Quanto mais a gente vive, mais a gente entende a importância do nosso papel, da nossa rotina na construção do envelhecimento. Explicando o motivo disso, a primeira palavra, o primeiro conceito importante é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações físicas e químicas de um organismo. No nosso organismo, existem processos de desgaste e processos de reparo. Quanto mais equilibrado eu tenho esses processos, melhor eu vivo. E aí, para viver bem, ou muito, eu posso ou reduzir meu desgaste, ou aumentar o meu metabolismo de reparo. Existem várias assinaturas do reparo e do desgaste no corpo humano. E uma das mais interessantes, que eu vou aprofundar um pouco, e que inclusive foi motivo de um Nobel em Fisiologia e Medicina, é o telômero. Uma parte final do nosso DNA, do cromossomo, que não produz nada. Ele simplesmente estabiliza o DNA para que a gente possa fazer as leituras rotineiras que é feito para a produção de proteínas, por exemplo. Uma analogia simples para entender o que é o telômero é entender um cadarço. O cadarço não tem aquela ponta de plástico? Aquela ponta de plástico não é o cadarço, é um plástico. Mas sem ele, o cadarço se solta. É mais ou menos igual o telômero e o cromossomo. O problema é que a cada duplicação da minha célula, esse telômero encurta até o ponto, depois de várias duplicações, onde o telômero é tão pequenininho que o DNA instabiliza e ele acaba perdendo a capacidade funcional dele e a célula morre. Felizmente, no nosso corpo existe uma enzima chamada telomerase que mantém esse telômero grande ou menos curto a cada duplicação. E o mais fascinante é que essa enzima, a telomerase, que mantém um telômero grande, responde aos estímulos externos. E não é nenhuma coincidência que as mesmas coisas que otimizam e que fazem a telomerase melhor para que o telômero fique mais longo são as coisas que nós sabemos hoje que nos dão qualidade e quantidade de vida. Por exemplo, dieta, comida. A gente sabe, por exemplo, em ratos, que a restrição alimentar de 30% das calorias diárias aumenta em 30% a estimativa de vida. Imagina uma pessoa que viveria 100 anos viver 130. O problema é que no ser humano essa proporção não é tão grande assim. Da mesma maneira, a atividade física. A atividade física é uma das melhores maneiras de eu ativar minha telomerase e manter o meu DNA e minha célula e meu cérebro e meu corpo saudável. Além disso, temos o controle, por exemplo, do sono, o tratamento da depressão. Do outro lado, coisas que atrapalham a telomerase e, portanto, encurtam a vida da sua célula, dos seus órgãos e do seu corpo. Pressão alta, diabetes, colesterol, cigarro, álcool e o sedentarismo. Um dos fenômenos mais interessantes recentemente de ativação da telomerase é a meditação, que se provou importante até no nível celular e nuclear da célula, para a gente ver a importância de prestar atenção na nossa atenção e também a qualidade das nossas relações sociais. Viver com bons amigos, não 2.000 amigos do Facebook, mas amigos reais que nós vivemos no dia a dia, pode literalmente influenciar nossa longevidade. Não é à toa que o isolamento social já está provado que aumenta o risco de doenças como Alzheimer e também aumentam a mortalidade. E o interessante, portanto, é que nesse momento você deve estar pensando, puxa, adoraria ter uma telomerase infinita, uma telomerase que nunca acabasse para que eu pudesse viver para sempre. Saiba que isso existe, e o nome disso é câncer. O câncer, infelizmente, acontece não pelo problema da telomerase, mas é porque só algumas células do seu corpo ficam com ela ativa de forma indefinida. E aí quando só um grupo de células está de um jeito e o outro não, você cria um desequilíbrio no sistema e infelizmente leva ao adoecimento. As outras coisas que nós comentamos, como atividade física, meditação e alimentação, melhoram a telomerase do meu corpo como um todo, de um sistema como um todo. E isso sim é aquilo que nós entendemos hoje de saúde, ou o seu sinônimo, equilíbrio. Portanto,
para que nós possamos envelhecer bem, nós precisamos entender que o envelhecimento não é um acidente, mas uma construção de uma rotina ativa em prol da saúde. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube da Casa do Saber, para um aprendizado e um enriquecimento contínuo da nossa vida.